Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Fiat. Vamos aos estudos na Divina Vontade, agora do volume 2 até o volume 10. Nós vamos meditar, né, dando continuidade aos estudos na Divina Vontade. E esse é o trecho 4, do dia 14 de março de 1899. Outros flagelos preparados, em particular uma misteriosa estrela gigante,
que contém em si escuridão, fogo e sangue. A dor e as lágrimas de Jesus, que faz Luísa desejar o sofrimento e os castigos para poupar os homens. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus, transportando-me com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem. E era tais e tantos que é impossível descrevê-los. Via também no ar uma estrela de tamanho desmesurado, e em sua circunferência continha fogo escuro e sangue. E fundia tal temor e espanto ao olhá-la, que parecia que fosse menor mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares se viam os vulcões, que abrindo outras tantas crateras, deviam inundar até os povos vizinhos. Viam-se também gentes sectárias, que iriam favorecendo os incêndios. Enquanto isso via, meu amável, porém aflito, Jesus me disse: Viste o quanto me ofendem e o que tenho preparado? Eu me retiro do homem. Enquanto dizia isso, nos retiramos os dois no leito, e via que nesse retirar-se de Jesus, os homens se entregavam às mais más ações, mais homicídios em uma palavra, e parecia ver gente contra gente. Quando nos retiramos, parecia que Jesus se colocava em meu coração e começava a chorar e a soluçar, dizendo: Ó homem, quanto amei! Se você soubesse o quanto me dói ter que puni-lo, mas a isto me obriga a minha justiça. Ó homem, quanto choro e me dói sua sorte. Depois dava desabafo ao pranto e de novo repetia as palavras. Quem pode dizer a dor, o temor, o tormento que se fazia em minha alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Quanto mais podia, escondia a minha dor, e para consolo, como não pensar na estrela vermelha, símbolo maçônico, símbolo maçônico do comunismo, essa estrela que ela viu, que viria dentro de alguns anos? Olha, dizia-lhe: Ó Senhor, peço que nunca castigue os homens, esposo santo, não chores. Tal como fizestes outras vezes, assim farás agora. Derramarás em mim, far-me-á sofrer a mim, e assim a tua justiça não me obrigará a castigar as nações. E Jesus continuando chorando, e eu repetia: Mas escuta-me um pouco, não me puseste nessa cama para que seja vítima pelos demais? Por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar os castigos às criaturas? Por que agora não queres me fazer caso? Mas com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo resistir mais, também eu rompi em pranto, dizendo: Senhor, se tua intenção é punir aos homens, não me dá o ânimo ver sofrer tantas criaturas. Por isso, se verdadeiramente queres mandar os flagelos e meus pecados não me fazem merecer mais o sofrer em lugar dos demais, quero ir ao céu. Não quero estar mais sobre a terra. Depois veio o confessor e, tendo me chamado à obediência, Jesus retirou-se e assim terminou. Na manhã seguinte, continuava a ver Jesus retraído em meu coração, e via que as pessoas vinham até dentro de meu peito e o pisavam. Jesus o colocava a maior parte de suas experiências místicas. Não, isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui é porque eu peguei o livro traduzido, volume 2, e aqui tá explicando, né? Esse aqui é o rodapé agora, ó. Essa aqui é a explicação do rodapé. A maior parte de suas experiências místicas, Luísa viveu durante seu estado habitual, quando seu espírito deixou seu corpo, porque ela ficava no estado de petrificação. E a alma dela saía, né? E era atraída por Jesus e contemplava todas essas experiências. E passava por tudo isso. Esse fenômeno aconteceu todas as noites até o final de 1938, quando seu confessor a exonerou da obrigação de escrever essas coisas.
sob os pés. Eu fazia o quanto podia para libertá-lo, e Jesus, dirigindo-se a mim, me disse. Aí isso aqui é porque eu acabei lendo o rodapé misturado que eu copiei e acabou vindo tudo junto, né? Essa parte é a explicação do rodapé, falando desse estado, né? Desse que a Luísa tinha essa experiência mística. Aí depois, seguindo, continua o trecho. Eu fazia o quanto podia para libertá-lo. Jesus, dirigindo-se a mim, me disse: Vês até onde vai a ingratidão dos homens? Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais queridas as cruzes e sinta como deleites as penas. Então vamos, né, meditar esse trecho muito forte, né, porque o que a Luísa está falando aqui é o que a gente está vendo, né, é o que a gente vê no nosso mundo, os flagelos, né, e os flagelos, por que tem esses flagelos? Porque às vezes o homem quer ver o inimigo fora de si, né, mas os flagelos é consequência das próprias culpas nossas, é do pecado do homem. Os flagelos vêm por causa do pecado, tá? E porque a humanidade, né, não se corrige nos caminhos do Senhor e a justiça precisa derramar em castigo pela falta de correspondência a Deus, né? O ser humano a Deus. E a Luísa é só uma vítima, mas ela não é uma vítima só para sofrer pelas criaturas no lugar delas. Na verdade, ela é uma vítima, nunca foi assim para as criaturas, né? Ela é para Jesus. E quando Jesus quer vir e você para Jesus naquele momento ela sofrer por alguém, até porque Jesus está pedindo para ela sofrer. Então é o que Jesus está precisando naquele momento. Mas quando também ele não tira os castigos das criaturas e castiga mesmo assim, mas vai até ela para descansar nela, para contar para ela o que está acontecendo, por que está acontecendo, e vai ficar nela para consolar, porque ele mesmo sofreu castigo das criaturas. Então, ela é para ele. Se ele precisa desabafar, se ele precisa descansar nela para castigar as criaturas, então ela é vítima para Jesus naquilo que ele precisar, da forma que ele precisar, entendeu? Então, ela é vítima da vontade, que ela dá a sua vontade para Deus, né? E ela também é vítima no sofrimento, mas o sofrimento é para Jesus, é para Jesus. Quando ela olha para as criaturas, ela olha por causa dele, por ele, né? É a consciência, assim, de que Jesus quer dela, filha, agora eu quero que você repare. É igual uma vez, Jesus ia levar ela, Jesus falou assim, vamos embora então pro céu, falou assim com ela. Aí ela falou assim, deve ser um dos seus jogos, o senhor tá brincando comigo, né? E aí quando ele tava levando ela, mas no caminho, ela encontrou alguém que tava precisando de muita ajuda, né? Uma alma que precisava de muita ajuda, né? E ela no céu não poderia ajudar, né? Teria que ser na terra, sendo vítima, né? Sendo alguém na terra sofrendo por aquela pessoa, né? E, e aí naquele momento ali Jesus falou, você não quer ajudar, né? Aceita sofrer por ela para libertá-la, né? Então ela sofreu, aceitou, mas é porque Jesus queria, pediu dela, mostrou aquela pessoa para ela, mostrou aquela situação para ela. Então é ele que traz a situação e as situações são dele. É os desabafos dele, é aquilo que ele quer que naquele momento você dê atenção, né? Então, aí ela fala que Jesus meu docíssimo Jesus, transportando-me com ele, né? Os dois juntos foram, o estado habitual, ela fica petrificada e Jesus leva ela. E aí ele foi mostrar para ela a mesma cena que contemplou na vida dele todinha, né? É o que ele vê das criaturas, porque ele em si mesmo é santo. Ele em si mesmo é puro, né? Não tem nada de errado, nada. Mas o que ele vê no ser humano, na podridão do ser humano, de pensamento, de atitude, sentimentos e de tudo, de comportamento. Então, a podridão, a multiplicidade dos pecados que se cometem é absurdo, né? Então, é o que Jesus via na vida dele e agora ele vai compartilhar com ela, né? A multiplicidade dos pecados que se cometem. Então, ela ia ver o tanto, porque ela toma consciência de que as criaturas realmente
não estão sendo castigadas à toa, né? De que realmente, né? O trem tá feio mesmo. Essa situação, pode ter certeza, se chover de castigo, não pensa assim, coitados. Pensa, tem coisa errada lá. Porque é o que eu tava pensando, né? Ontem, no grupo de oração, a minha esposa estava rezando, conduzindo oração. E estava pedindo pela paz em Israel, né? Rezando em relação à guerra e tal. E pedindo, falando, Senhor, tem misericórdia, né? E esse sofrimento da guerra, porque a guerra sempre prejudica todo mundo. Mas ele estava assim, dirigindo os motivos da guerra por questões humanas, ganância, egoísmo, tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando na situação dos judeus que negam Jesus até hoje e que eles são terríveis, né? Não aceita Jesus de jeito nenhum. E tem o coração muito duro para Jesus, né? Então, assim, eu fiquei pensando assim, quando o trem, né, estoura no lugar, né, numa situação dessa, tem muito pecado ali, né? Porque a própria Luísa teve que aceitar que a própria país dela, a Itália, estava ofendendo muito a Deus. E Deus fez ela ver como que estava. E um dos flagelos que fez a Luísa chorar muito, que é um flagelo, foi a lei do divórcio, né? Mas é por causa do endurecimento do coração dos homens. Deus não era a favor do divórcio, nunca, né? Mas não teve jeito. Então, assim, mesmo na terra dela e em lugares próximos, causava muito dissabor para Jesus, né? Muito pecado mesmo. Então, assim, quando você vê que uma coisa tá muito feia, pode saber que tem pecado ali, né? Então, não é à toa, né? Que teve que cair muito flagelo sobre o mundo, que tem que cair muitos flagelos sobre o mundo. Porque realmente, que às vezes a gente quer assim, acha que as pessoas são totalmente boazinhas, né? Tipo assim, mas coitado, Senhor, né? Coitado, Senhor, eles são inocentes, né? Coitado do povo de Israel, coitado do povo de tal lugar, né? E tal, né? Mas se foi permitido um flagelo, primeiro porque Deus tira um bem de tudo, né? Mas se foi permitido também, é porque tem muito pecado. Que as coisas que ficam escondidas aos nossos olhos, mas que Deus vê, que Deus sabe. Tem muito pecado, tem muito desprezo por Deus. Ah, Ruth, então você está dizendo então que o pecado, né, que os flagelos é só em lugares assim onde tem. Então, por que que os santos sofreram, né? Por que que aquelas pessoas. Mas aí, quando não é pecado, né? Quando não é uma situação de culpa, se tornam reparadores, né? Se tornam pessoas também vítimas, né? Alma vítimas. Por isso que muitos inocentes morrem, crianças inocentes, né? Que também estão nesses lugares e não estão cometendo pecado, né? Elas estão num contexto tal, mas elas não. Então, assim, Deus também tem as suas vítimas, né? Que Ele usa. Então, se torna graça, porque mesmo se for uma coisa que é castigo, por causa de pecado, se torna graça. E se é um inocente punido, né? Uma criança, alguém que não fez nada, ainda assim também é graça também, porque a justiça usa de pessoas para reparar outras, né? Tipo assim, para um grande pecador precisa-se de um outro, entendeu? Oposto para, né? E Deus usa para reparar aquele mesmo, né? Usa as graças que ele deu para aquele ali, né? Porque é tudo mérito de Jesus, de manter aquilo ali puro, né? Graças para reparar aquele que não foi. Na sua liberdade, teve mais liberdade e pecou na sua liberdade, né? Então, é como se a justiça fizesse um equilíbrio da balança assim, né? Então, assim, tipo assim, onde superabundou o pecado, superabunda a graça, né? Então, superabundou o pecado, né? Então, precisa superabundar a graça. Às vezes, essa graça vem parecendo desgraça, né? Veio parecendo flagelo, veio parecendo catástrofes, mas são necessárias. Ontem mesmo teve uma chuva tão forte aqui no meu bairro.
A árvore aqui da meu lote balançou no tanto e parecia que ia cair. E foi uma tempestade daquelas. E mesmo assim, sabendo das promessas de Deus, né, que Ele cuida, né, dos lugares onde tem filhos da divina vontade, mas mesmo assim eu não tive coragem de falar, de questionar, sabe? Porque eu fiquei pensando, eu saio na rua, eu saio na rua aqui de casa, e cada coisa que eu encontro, cada situação, a multiplicidade de pecado, de vício, de gente caída, de gente na droga, e tanta coisa. Então, como que eu posso dizer? Se Jesus precisa também tocar aqui, o que eu posso fazer? Né? Então, assim, aí eu fiquei pensando assim, se precisa acontecer aqui também, essa tempestade forte, né? Se precisa também acontecer. E teve muitas casas aqui que ficaram destelhadas por causa da chuva forte. Mas eu pensei, se precisa acontecer aqui também, no meu bairro, eu não vou arrumar confusão, né? Como também aconteceu coisas próximas também da Luísa. E ela precisou também aceitar, né? Mesmo sendo, porque ali também Jesus mostrava que também me ofendem. Então, se aqui também tem ofensa e precisa se derramar do flagelo, né? Então eu vou rezar, eu vou reparar, eu vou aceitar, vou entender, vou concordar e Jesus vai me descansar. Que às vezes é a forma que ele vai descansar é eu aceitando, é eu entendendo, né? O plano dele, o que ele está fazendo, né? O para quê e aceitando. Né? Então, ele usa de você como ele quer, do jeito que ele quer. Né? E você não coloca nada, mas você confia naquilo que ele fala. Porque por mais que teve essa chuva forte, não foi tão grave assim como poderia ser. Então você vê que está assim, cumprindo o que ele prometeu. Né? Ele cuida mesmo. Mas não, você não faz você não quer nada, sabe? Você não fica impondo nada para Deus. Ah, filho, então se eu te pedir, se eu quiser isso, você não vai permitir? Tipo assim, você vai contra a minha vontade se eu permitir isso acontecer? Porque você vai cobrar de mim porque você se consagrou à minha vontade e vai cobrar agora de mim? Não. Né? Ele tem liberdade para ele fazer o que ele bem entender, né? E tocar, mesmo que seja nos nossos, né? E a gente tem que entender o seguinte, que não termina na morte. A graça, a graça é a salvação, não é? A graça é a santidade, né? Então, então não quer dizer que se vem uma catástrofe, quer dizer que aquilo é realmente uma catástrofe, né? Porque através daquilo ali, Jesus repara, através daquilo ali, Jesus usa dos próprios sofrimentos das pessoas como meio de purificá-las, né? Então, por que eu não posso deixar tocar nos meus, né? Então, tipo assim, se eu nos meus não, né? Por mais que eu peço uma proteção, né? Mas mesmo assim, né? É, e se a vontade dele for que toque, né? Para equilíbrio da justiça, enfim, para a finalidade dele. Então, a gente não impõe, né? A gente não impõe para Deus nada, né? Porque a gente fica do lado de Jesus, é o que ele está mostrando aqui. É o tamanho das ofensas, porque tipo assim, a tendência é todo mundo ter misericórdia uns dos outros, né? Coitadas das pessoas que estão sofrendo na guerra, coitadas das pessoas que estão nessa situação, mas ninguém fala, coitado de Jesus, o que Jesus deve estar vendo de pecado, ou de ofensa, vontades humanas, né? Odiando ele, expulsando ele, né? Com cara feia para ele, né? Fazendo caretas para ele, né? Odiando, cuspindo nele, né? Então, essas catástrofes terríveis, né? Horrorosas, não são vistas, né? Mas aí são compreendidas quando a gente ouve Jesus falar. O que ele vê? O que ele vê no sobrenatural. A gente só vê a casca, o material, o vulcão naquele lugar, a casa caindo naquele lugar, a inundação naquele outro lugar, a tempestade naquele outro lugar, o furacão naquele outro lugar, a guerra naquele lugar. Mas o que Jesus está vendo dentro das almas, a guerra dentro delas, né? O ódio, o pecado, a maldade, a injustiça e tanta coisa, isso
né? Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala. Então, a gente tem que ficar do lado dele, do lado dele. E ele vai falar. Ela, além de ver as grandes ofensas, ela viu uma estrela enorme, né? E na circunferência tinha fogo e sangue, então guerra e morte, né? Guerra e morte. E fugia tal temor e espanto. Ela ficou espantada em ver aquela estrela, aquele símbolo, né? E, e aí ela fala assim: tempos tristes, né? Tempos tristes. Em outros lugares se vê vulcão, enfim. E ela fala assim de inundações até em lugares vizinhos dela. Então, os países vizinhos ali da Itália, né? Que ela é de Corato, na Itália. Então, até os povos vizinhos dela ali também. Muitas ofensas ao redor dela. Então, povos vizinhos ao redor dela, tá? Ela não viu só longe dela, não. Ela viu perto dela mesmo. É, essas ofensas, tá? Enquanto isso, eu vi meu amado Jesus. Aí Jesus falou: você viu, filha? Você viu o quanto me ofendem? E o que tenho preparado, né? Que não tem como mais segurar a justiça, que ainda a gente está no tempo da misericórdia. A gente vê muita coisa, mas a gente, igual eu vi ontem, uma forte chuva, mas ainda amenizada, muito amenizada. Poderia ser muito pior de tão... Olha, gente, está tendo ventos tão fortes que a tragédia podia ser muito maior do que eu vi. Tá? O vizinho aqui, o telhado do vizinho, casa boa, casa grande, estava destelhando. Parecia que ia destelhar, na verdade, que a telha estava balançando, mas não caiu. Você vê ainda Deus assim numa infinita misericórdia muito grande ainda, segurando muito a mão. Muito a mão ainda. A gente não viu nada ainda. Não viu nada ainda, né? Porque é Ele que segura, né? Mas chega uma hora, né? Aqui, ó, eu me retiro do homem. Enquanto diz isso, nos retiramos os dois no leito. E via que nesse retirar-se de Jesus, os homens se entregavam às mais más ações. Então, olha que interessante. Jesus, para que o homem tenha coragem, né? Para ele chegar ao pior, do pior, do pior, do pior, do pior. Aí que Jesus fala assim: eu me retiro do homem. Porque ele ainda segura ele. Ele ainda segura o homem muito. Para que não faça as coisas mais horríveis e assustadoras que passam pela cabeça deles, né? Então ele fala que se retira, chega um momento que ele se retira, que ele deixa a pessoa, ele se esconde, na verdade, se retirasse dele, ele se esconder de tal forma que a pessoa fica na sua escuridão e vai fazer aquilo que quer, né? E os homens se entregam às mais más ações. Olha lá, as mais más ações, mais homicídios ainda. Em uma palavra, me parecia ver gente contra gente. Então, uns contra os outros, né? É um matando o outro. O que a gente vê aí? A gente vê aí. Você vê que muita coisa que era feita, ainda que era planejada, que ainda a pessoa se segurava para fazer, hoje em dia, você já vê essa palavra se cumprindo. Porque hoje em dia você vê assim, por exemplo, a pessoa está alimentando um ódio muito grande, mas antes era um ódio que ela alimentava só, mas alguma coisa segurava, né? Aí você vê, por exemplo, pessoas indo em escola e executando outras pessoas. Tipo assim, pondo pra fora o pior que tá nelas, a raiva que tá nelas, o trauma que tá dentro delas. Elas vão e entram nas escolas, né? E matam, né? E fazem essas más ações, esses homicídios, como tá falando aqui. A gente tá vendo muita coisa assim que tava internalizado dentro da pessoa porque começa dentro do coração, do desejo, né? O homem, quando pensa em matar alguém e planeja no seu coração, já é 90% do pecado. Às vezes não é só o que é feito, é o que é sentido, é tudo o que ela sentiu, é tudo o que ela pensou, é tudo o que ela planejou no pensamento dela. Só faltou a arma para puxar o gatilho mesmo. Só isso. Mas dentro dela, ela já matou muitas vezes. Então, imagina só, quanta ofensa que Jesus viu. Então, tem situações que ele permite acontecer. A pessoa e até, vamos dizer assim, as últimas consequências daquilo que ela deseja fazer, né? E aí é triste.
É triste. E o que Deus faz numa situação dessa? Ele usa disso como equilíbrio da justiça, né? Usa disso para ser graça para aquela pessoa que sofreu aquela violência, de certa forma, usa como meio de expiação e ela vai entender tudo isso no seu juízo particular. Só que para aquela que matou, nossa Senhora, por mais que Deus ainda Deus perdoa se a pessoa se arrepender, né? Deus explica para ela que permitiu isso por causa disso, mas mesmo assim. Não é bom para ela isso, porque a pessoa que matou, a pessoa que fez o mal, ela vai ver o quanto ela foi burra, né? E o quanto as consequências, né, que isso trouxe para ela, né? Se ela tivesse desistido do plano dela, que ela fez. Então ela vai perceber as consequências que isso trouxe para a vida dela e, e o tempo que ela perdeu. Então é muito pior para a pessoa também, porque a culpa que ela vai sentir, a vergonha que ela vai sentir por ter feito tanto mal, né? Por ter desperdiçado a vida dela com coisas estúpidas. Muitas das vezes as pessoas matam por coisa idiota. As pessoas estão matando por coisa boba. As pessoas estão brigando umas com as outras. Gente, os motivos não são motivos verdadeiros. Não são coisas realmente, sério. São motivos assim muito, muito, muito ridículos que as pessoas por qualquer coisa já estão estourando a cabeça, não estão tendo paciência, né? É uma contrariedade, elas já estão explodindo, elas já estão querendo tirar a vida uns dos outros, tá? Você vê isso nos jornais, né? Quando você vai ver o motivo que um matou o outro, você fala, meu Deus, sério isso? Sério? As pessoas não sabem conversar, não. E por isso que ele fala que se retira do homem. Por quê? Quando fala assim, as pessoas não sabem conversar mais, né? Umas com as outras, porque perde essa sabedoria, né? De na hora, né? Que é o Espírito Santo dá um discernimento, né? Uma sabedoria. Calma. Não tira conclusão precipitada, não. Pergunta para a pessoa o que que aconteceu, por que que aconteceu. Tentar conversar para ver se vocês esfria a cabeça, não vai lá agora não, você está nervoso. Isso tudo são ajudas, né? Direções, né? Fala na consciência da pessoa, não vai agora não, você está nervoso, espera um pouco. Usa de alguém para falar, né? Dá para a pessoa na hora, vem uma luz para ela, né? Não, ei, calma, você está nervoso demais, vamos conversar, vamos tentar resolver isso na conversa, calma aí. E dá um discernimento do que é melhor ela fazer. Quando ele se retira, que ela fica assim com os véus tampados. E na hora ela não vê. Se vê, ela não consegue, né? Na hora ela não consegue. Ela age por impulsividade. A raiva, ela como se fosse assim. Ela só vê a raiva. Ela só vê o alvo, mais nada. Ela fica totalmente cega, cegueta. Ela só vê o alvo. E a culpa de Deus, por que Deus não ajudou ela? Não, não. Porque a pessoa mesmo escolheu assim, né? A pessoa mesmo escolheu isso, não quer as suas paixões, né? Quer alimentar a sua raiva, né? Quer resolver as coisas do seu jeito, não procurou Deus. Então não vai se dar quem não procurar ele, não. Então, esse se retirar do homem, ele não se dá tão fácil assim a quem não procurar ele, porque ele ainda se dá a muitas pessoas, né? Você vê que mesmo elas não procurando, ele ainda intervém muito. Ele usa de pessoas para falar, ele fala na consciência dela. Ele, sei lá, gente, sei lá, eu já vi tanta coisa. Faz a pessoa dar uma tropeçada. E essa tropeçada ajuda ela a esquecer. Peraí, por que eu ia fazer mesmo? Sei lá, para um pouco, dá uma freada nela, né? São ajudas, né? São ajudas, coisas que ele fala na consciência, coisas que ele põe ainda faz ela lembrar de algo que ela ouviu, opa, eu posso estar enganado, eu posso estar interpretando errado essa situação. Como que eu vou lá tirar satisfação no bar, levar arma para matar aquela pessoa? Eu posso estar enganado, opa, até coisas assim de preocupação pessoal. A polícia aparecer, a polícia, se isso vai dar problema para mim, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho que pensar bem no que eu estou fazendo. Pequenos discernimentos assim, mas que tudo são luzes, né? De que a pessoa cai em si, tipo assim, eu tô fazendo estupidez.
né? Então, ele se dá muito, ele coloca vários pontos, né, de luzes. Antes da pessoa fazer aquilo, alguém manda mensagem e fala, oh, deixa isso pra lá, cara. Deixa isso pra lá. Só que aí esse retirar-se do homem é justamente quando, assim, ele já não... Se não me procurar, se você não bater, não vos será aberto mesmo. Se o homem não procurar agora, não vai ter ajuda. Não, não vou me dar qualquer um. Não vou estar em qualquer um, não. Não vou intervir mais em certas situações, não. Deixar você fazer o que você bem entender mesmo. Até as últimas consequências, sim, até as últimas consequências. Entendeu? E é isso que você vê quando alguém explode e quando vê já fez, né? Então, assim, não, mas é o próprio homem que está querendo isso. Por quê? Porque não sabe dar valor, não sabe valorizar, né? Não sabe. Então, ele próprio precisa também enfrentar. É uma restrição também que Deus tem, sente, vive. Como a gente, quando Jesus fala assim com a gente, olha, filha, você já falou que tinha que falar com essa pessoa, não já? Ou seja, você já tinha dado as ajudas para ela. Você deu vários pontos de luz para ela, você disse várias vezes para ela, né? Você corrigiu em muitas situações, não é? Agora deixa, não diga mais nada. Se ela procurar, você fala. Se não, é igual a mim. Eu me dou a quem me procura. Então, se ela não procurar, se ela quiser agir por conta própria, então se retira, né? De certa forma, você se retira também. Você aceita estar restringida, de mãos amarradas naquela situação e deixa a pessoa aprender com seus próprios erros. Então, e o que Deus está fazendo, você acha que é horrível, horrível, horrível? Não. Na verdade, não. Na verdade, é uma justiça, um elemento da justiça também. É do ser humano aprender com seus próprios erros, né? Do ser humano cair em si, né? Porque senão ele vai sempre dizer, ah, mas foi porque fulano não me deixou fazer, né? Então, não. Agora ele vai dizer, não, realmente, não tem como eu culpar ninguém. Fui eu que peguei a arma, fui eu que fui lá e fiz o que eu falei, né? Agora não tem como eu dizer que alguém me atrapalhou, que alguém me pediu, né? Não, eu sou o responsável mesmo, né, do que eu fiz, né? Deus queria essa situação, ele é a luz, ela é a nossa vida, para estar iluminando a gente em toda qualquer situação, mas o homem escolheu, né, tá sem Deus e seguir sua própria opinião, então ele vai colher o que ele plantar. E Deus assim, mesmo assim, Deus é muito bom. Deus não deixa, de certa forma, por mais que ele retira assim sua presença, se esconde nas coisas, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, ele não deixa a situação ser tão, sabe? Mesmo assim, ele ainda, né? É muito incrível como que ele não aguenta, né? Ele não deixa nunca, nunca a pessoa, sabe? Então, assim, para você ver, e por isso que e é um sofrimento, porque ele vê o homem, né, escravo de si mesmo. E é um sofrimento ver essas ofensas criaturas, porque vê elas pobres, vê elas perdendo tempo, vê elas presas em coisas ridículas, né, vê elas vivendo assim, toda estragada, né, enquanto ele é o remédio, ele é a vida, ele é o tudo, né, e vê as pessoas nessa situação horrível, né? E é horrível. Quando você tem uma coisa boa para oferecer para alguém, a pessoa não querer, né? Como que você fica? Né? Você não fica bem, né? Você fica mal, né? Se você tem um bem e esse bem é maravilhoso e esse bem é para ser compartilhado com aquela pessoa, é um bem que a pessoa também pode viver aquele bem, mas ela não quer. Imagina só, Deus é o nosso bem, né? A nossa felicidade e ver aquela pessoa pobre, miserável porque quer. É terrível, né? Mas ao mesmo tempo é a questão da liberdade. Então esse é o excesso do amor de Jesus, né? Essa restrição que ele sente. Então, aqui ela viu essa estrela, né? Que representa a maçonaria. Representa esses globalistas aí, desse da nova ordem mundial. Olha para você ver. Aqui Noé vai explicar. Aqui, ó, quando nos retiramos, parecia que Jesus se colocava em meu coração. E começava a chorar e a soluçar, dizendo. Então, ela é o consolo dele, o descanso para Jesus, né? Para ela, ele foi derramar e dizer o que estava acontecendo, né? E para ele castigar, ele tem que ter descanso, né? Ele tem que ter alguém que entenda também, pra ele, né? Porque ele tem que ter pessoas
concordando, entendendo. Ó homem, quanto amei, se você soubesse o quanto me dói ter que puni-lo. Tá vendo? Jesus não fica feliz. Não é assim, eu não sei se encaixa muito nessa palavra aqui, mas é porque ontem, eu tô lembrando que ontem no grupo de oração, né, eu tava ouvindo a pregação, e aí o pregador citou Paulo, né, que fala assim, eu faço o mal que, eu deixo de fazer o bem que quero para fazer o mal que não quero. Aí eu fiquei pensando, nossa, Senhor, não é assim quando o Senhor castiga? É tipo assim, castiga o homem, mas não é o querido do Senhor, não é, mas não tem o que fazer, entendeu? Então o homem, e ele fala que se você soubesse o quanto me dói ter que puni-lo, tá vendo? Mas a isto me obriga a minha justiça. Ó homem, quanto choro e me dói sua sorte, tá vendo? Aí aí ela, Luísa, pedia, né, intercedia, Jesus, por que que eu tô aqui como vítima? Tipo assim, né, por que que eu tô aqui como vítima? Deixa-me sofrer no lugar dessas pessoas, né? Mas não, né? Elas teriam que passar por isso. Quanto mais podia esconder a minha dor e para consolo, como não pensar na estrela vermelha, símbolo maçônico e do comunismo? Então, essa estrela vermelha simbolizava a maçonaria e o comunismo, né? Que é os flagelos os mais terríveis da humanidade. É o comunismo, né? Porque o comunismo ateu, nojento, né? E a maçonaria, né? Que até na igreja infiltra. É terrível, 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 terrível. Então, é o flagelo da humanidade. São totalmente negadores de Deus, né? Ainda por cima são aqueles assim que querem desafiar Deus, né? Que são totalmente assim opositores a Deus, totalmente. Os dois, a base deles é o homem no centro, né? É o homem no centro, entendeu? É a base deles, é a religião do homem, é a religião da besta, tá? A maçonaria e o comunismo. É o sistema da besta. Podemos dizer que um é a religião da besta e o outro é o governo da besta, tá? Então, é horrível, 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 mas faz parte também, né? Que tem esse tempo que virá o anticristo, né? E tem todo esse tempo e tudo vai ser usado como justiça, equilíbrio da justiça, né? Purificação da terra, né? Para acontecer o terceiro fiat. Então, a gente entende que está nas profecias, né? Está nos escritos, né? E Jesus já nos falou e nos previne, a gente precisa entender para que a gente não caia nessa conversa, nessa onda, né? Desses pensamentos que estão em todo lugar, a gente precisa estar assim atentos, ao mesmo tempo não desesperados, mas confiar em Deus que cuida de nós, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Senão a gente fica desesperado, né? Aí não vai levar mais o filho para a escola, vai falar o comunismo está dominando a escola, meu filho vai virar, né, vai ficar em passeata daqui a um tempo, né? Meu filho vai virar um desses, né? Então, não tem o que fazer, né? Você precisa confiar em Deus e em casa, dar a base para o seu filho, a base cristã, né? Do seu filho ter ensinamentos, né? Conversar muito, mas confiar em Deus, que é Deus que é os anjos que vão cuidar dele lá na escola, né? Então, confiar em Deus, não tem como, né? Tem gente que quer fugir de tudo isso, né? Tem gente que está estocando comida, tem gente que está falando que já estão querendo se prevenir para o ano que vem, né? Falando que vai ter um reset, um apagão, e vai ter uma crise que não vai ter comida, não vai ter água, não vai ter internet, não vai ter energia elétrica, vai ter um apagão geral. E já tem pessoas assim falando na internet de estocar comida, quais alimentos estocar água, né? Tem grupos, né, que se chamam alguma coisa de sobrevivência, né? Buscando a sobrevivência nesses tempos, né? Então, assim, o homem, ele fica confiando em si mesmo, mas não em Deus. E aí é que tá o problema de tudo. É sempre o homem no centro, tá vendo? Que acaba que o pensamento já tá meio parecido, porque às vezes dentro do homem já tem isso.
O homem tem medo de um chip, né? O homem tem medo de um sinal fora, vindo até ele. Mas às vezes ele já tem uma mentalidade individual, egoísta, já tem uma mentalidade assim, centrada em si mesmo, sem confiança em Deus. E é justamente o desesperado que esse grupo vai atrair, né? É justamente os desesperados que não vão confiar em Deus, que vão se rebelar, que vão querer usar da própria força. São os mais interessantes, né? Porque são aqueles que querem usar da própria força, né? Ou seja, estão confiando em si mesmos, né? Na sua própria capacidade de sobrevivência. Mas olha o que Jesus fala. Ontem mesmo, quando a árvore estava balançando, parecia que ia cair. E meu esposo está tranquilo. E meu esposo está assim, olha, Ruth, o que os passarinhos fazem? Porque não tem como eles ficar no, entre os galhos. Está chovendo muito forte. Para onde que eles ficam? Se esconde em algum lugar? A gente nunca vê. Aí fica pensando assim, nossa, Deus cuida deles, né? Porque olhai as aves do céu, né? Não semeiam, não ceifam, nem recolhem para o dia seguinte. Mas Deus cuida de cada um. Não cuidará mais de vós, homens de pouca fé. Então assim, é para o homem olhar para Deus. Tudo está acontecendo porque o homem perdeu a submissão a Deus. Todos os pecados, todos os flagelos, as guerras, os sofrimentos que nós estamos vendo nesse mundo são consequência, né? Justamente disso, do homem ter perdido a submissão a Deus, né? De buscar a vontade de Deus, ter caído na sua vontade humana e ter feito a sua vontade humana, né? E aí está o pecado, né? E a vontade humana, o homem sempre confia em si mesmo. A vontade humana do homem está confiando em si mesmo. Ele está olhando para si mesmo, ele está confiando na sua própria opinião sobre as coisas, né? Então ele vai buscar meios de sobrevivência, mas assim, bem eu e meu umbigo, sabe? Bem eu e meu umbigo, minha família mesmo, né? Então, mas não confiam em Deus, não confiam, não querem a cruz, querem fugir da cruz, né? Querem, nossa, eu quero saber onde vai cair o raio para mim ficar bem longe, né? Tipo assim, né? Então, tipo assim, a pessoa precisa se abandonar. Nossa segurança, o nosso refúgio está em Deus. Ele é nosso refúgio, ele é nossa segurança, né? Contra esses inimigos aqui, que são os inimigos carne, mundo e demônio, né? Então, esses inimigos aqui da fé cristã, né? Trabalham onde? Onde é o palco deles? O mundo, né? O palco deles é o mundo. O palco dos comunistas é o mundo e todo o sistema de mídia, né? Tudo isso. É o palco, é a plateia deles, é tudo que eles usam, é os recursos que eles têm, né? Então, mas é um domínio, né? Temporal, é um domínio material. Eles não têm domínio sobre a alma de ninguém. Eles não têm o domínio da alma, do espírito, que é aí que o homem esquece, né? O homem fica preocupado com quem vai controlar o seu financeiro, né? Quem vai controlar o seu RG. Mas não está preocupado com a alma, com a verdadeira liberdade a gente vive é dentro, né? Você pode estar em um lugar, como por exemplo uma Coreia da vida, que as pessoas mal podem, né? É, nossa, é um controle total, né? Mas dentro de si, na sua alma, no que ela fala lá com Deus lá, que até isso você fica querendo pôr chip para controlar o pensamento do homem, porque sabem, né, que lá dentro, mas eles não têm esse poder, né? Lá dentro da alma, daquilo, da sua intenção verdadeira, né, da fé, de onde você põe a confiança, né? Essa vida interior da sua alma com Deus, a sua alma é livre. Podem prender o seu corpo, né? Podem te prender em um lugar, podem te pedir de ir e vir, tirar seus direitos, de ir e vir aos lugares, mas ninguém pode tirar a sua fé, né? Ninguém pode, não é um lugar que você está que vai garantir a sua liberdade, mas é o que você vive com Deus. Por isso que mesmo na pandemia, né, não tem desculpa para as pessoas falar, perdi a fé porque as igrejas estavam fechadas, então nunca teve fé. Porque não é o lugar que faz a fé acontecer, né? É o que você vive com Deus. Se a fé não for internalizada, se não for algo verdadeiro de dentro, uma intimidade com Deus, então fé de templo não é para ser fé de templo. Quem disse? Nós somos igreja, cada um de nós. Deus quer morar em nós, nós comungamos para Jesus morar em nós. Então, essa coisa tem que ser de dentro, né? Tem que ser de dentro. E eles podem tirar, né, sua liberdade, né, por um tempo, né, na grande tribulação.
tirar a sua liberdade de vir, né? Enfim, mas o que é dentro, o que você escolhe, né? Acreditar, né? Então você tem que viver pelo espírito e não pelo corpo. E as pessoas que estão vivendo pelo corpo estão ficando muito assustadas, porque elas pensam mais no que elas vão perder aqui, né? Elas pensam mais na economia e quer tirar dinheiro do banco, né? Elas ficam desesperadas, querem morar na floresta, morar num lugar assim para conseguir sobreviver. Pensa no meio, né, de sobreviver de radares, de coisas que possam encontrar elas, né, se ficarem né, impossíveis de ser localizada e meios de conservar alimento para não depender em nada do governo, essas coisas, né, em nada, ter que ir no supermercado nem nada. Então elas buscam formas humanas de sobrevivência, fazem estoques de comida, de arroz, feijão, de grãos principalmente, para garantir por 5, 6, 10 anos a sua vida aqui na Terra. Então são pessoas pensando sempre em dormindo, pensando em quando será que vão vir perseguir nós? Quando será que nós vamos ter que executar esse plano de fuga, né? Então assim, elas pensam só em sobreviver, mas elas deveriam pensar no espiritual, né? Pensar em Deus, pensar no mais importante, né? Podem matar o nosso corpo, mas isso aí depois ressuscita de novo no juízo final, né? Aquele mesmo que fez o nosso corpo do pó pode refazê-lo várias vezes, porque o Criador nunca para de criar, né? É o ato de Deus, o ato único de Deus. Então, aquele que nos criou no seu ato único, nos criou, pode nos recriar quantas vezes Ele quiser, fazer-nos voltar do pó. E o ser humano vive, né, querendo manter isso que vira pó, mas ele não está pensando na alma, né? Então, é, não, esse caos não pode acontecer dentro de nós, que é a perca da fé, né? Que é a perca de e deixar de olhar para a palavra de Deus, porque as notícias estão assustadoras. Ai, meu Deus do céu, vão controlar nossas mentes. Meu filho do céu, se eles forçassem um, sei lá, um raio magnético, alguma coisa que saísse pelo satélite e mexesse com a nossa mente, ainda assim, não é verdadeiro. Nosso coração, a gente não queria aquilo, né? Eles fizeram, sei lá, se Deus permitisse, né? Porque tudo passa pela permissão dele, é ele que está no controle de tudo, né? Os homens, né? Se eles permitissem um trem desse, né? Ainda assim, a nossa, não foi nossa decisão livre, né? Verdadeira, né? Então, que poder é esse, né? Então, a gente está aí nas mãos de Deus, Ele é nosso verdadeiro dono. É nas mãos dele que a gente tem que ficar, é nele que a gente tem que confiar. A gente tem que confiar no que ele diz, né? A nossa decisão, a nossa intenção, ficar firme em Deus. Porque se você não quer pecar, se você não quer ir contra Deus, se você não quer negar a Deus, para que temer um homem que ai, vai me forçar, vai tirar alguma, vai pôr uma coisa contra a minha vontade aqui, ó, e dizer que eu estou negando? Não, ridículo, né? Então, a nossa fé precisa estar firme em Deus, né? E as tempestades desse tempo servem para mais ainda a gente se estreitar mais ainda a Deus, desapegar da terra, né? Desapegar, olha, deixa esses aí comer o mundo, deixa a maçonaria comer o mundo, é isso que eles gostam mesmo, eles gostam de pó. Deixa a serpente comer o pó, entendeu? Deus não está pedindo para você dar para ele o pó, não está pedindo para você oferecer para ele o pó, não, mas é importante eu ter essas coisas para me ofertar. Não, Deus quer você, a sua alma. É a sua alma que importa, né? O que importa é você voltar para Ele, porque você veio dele. E o mundo vai voltar para o dono dele. Então, né? Na verdade, o dono de que fez tudo foi Deus. Mas se esses aí quiser o mundo, você acha que Jesus está importando é com as almas, né? Isso aí ele se constrói de novo. E mesmo assim, esses homens não têm poder sobre o mundo, né? Não tem esse poder sobre as coisas, não é eles que conservam nada. Não é pelo poder deles que as coisas se mantêm, é pelo poder de Deus, né? E eles dependem disso também. Então, eles dependem disso pro seu próprio regime, para manter o seu próprio sistema, né? Então, eles têm que ser muito burro para se autodestruir tanto assim, né?
a ponto de vai explodir a terra toda, Ruth, mas eles próprios então vão ficar sem ter como plantar, né? Vão ter ficar sem remédio e vai morrer também, né? Vai ficar sem como sobreviver, né? Então, assim, né? Dê a Deus o que é de Deus, né? Dê a Deus o que é de Deus, né? Então, busque o essencial, o que não passa. Então, a Luísa peça para Jesus nunca castiga os homens, mas ele não a ouve, porque é necessário, né? Não tem como, né? O próprio homem precisa aprender, né, com as consequências dos seus próprios erros, né? Porque tem que produzir uma consciência verdadeira na pessoa, né? De que ela errou, né? De que ela, com a liberdade dela, não fez a escolha certa, né? Precisa que cada um. Então, do próprio sofrimento, Deus vai tirar um bem de tudo isso, né? Então, não é uma coisa desperdiçada, né? Por mais que seja sofrido, né? Mas não é uma coisa desperdiçada. O castigo ensina muito, né? O castigo purifica muito. O castigo também traz muitas luzes, né? O sofrimento traz luz, a cruz traz luz, né? E a cruz serve, né? Muito, é importante, né? Então não pode se tirar do ser humano por causa da liberdade dele, né? Então, não, então é necessário. Então Jesus, ele não fala nada com ela assim de que ia aceitar ela como vítima, quer dizer, ele aceitou, mas ela é dele. Ela é para ele, ela já estava fazendo o ofício dela. O ofício da Luísa aqui não era ela sofrer penas pelas pessoas, seria ela ouvir o desabafo de Jesus e consolar Jesus. Então essa é a missão do Filho da Divina Vontade. A gente reza não para Deus tirar a guerra. Mesmo a gente ouve uma notícia, vai ter guerra, a gente fala, seja feita a sua vontade, né? E aí Jesus vem e conta, filha, eu tô fazendo isso por causa disso, 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 tem veio desabafar com você, e você está ali para ouvir ele, e para consolar ele. Então, você não pede Jesus para afastar a cruz, você não vai rezar pedindo o Senhor para afastar algo que você pode estar rezando é contra as criaturas do que a favor, contra a vontade de Deus do que a favor dela, né? Então você não pede assim para Deus afastar das pessoas os sofrimentos, né? Não, você não reza assim, né? Você não reza pedindo a Jesus que ninguém sofra, que ninguém passe por nada, né? Se aquela pessoa precisa daquilo ali, se aquilo ali, se você sabe que a cruz é um bem, você sabe o que Jesus fala sobre a cruz e como a cruz é preciosa, como que ela corrige, como que ela ensina, né, o ser humano. Então você não vai pedir algo, né, que vai ser contra o próprio desígnio de Deus, né? Você não vai rezar contra Deus, né? Então, você não vai querer amarrar as mãos dele, ele já é tão amarrado, né? Tantas pessoas não se resignam à cruz, tantas pessoas só quer a Deus pedindo alívio, alívio, alívio. Elas nunca falam assim, nós é que merecemos isso, elas falam, tem misericórdia, Senhor. Por que o Senhor está permitindo algo assim acontecendo com a gente? Tipo assim, nós somos inocentes, Senhor. Mas é inocente, Senhor, lá, coitado, Senhor, coitado da gente, coitado de nós. Olha, Senhor Jesus, essa enchente naquele lugar, coitado de nós, Senhor. Então o ser humano sempre fica no vitimismo, né? De vitimismo mesmo, né? De dizer, sou um coitado, né? E tem misericórdia, Senhor, o Senhor esqueceu de nós. Mas não pensa, né? Por que que tá acontecendo aquilo, né? Então, assim, não entende, mas é o próprio ser humano, né? O ser humano sofre porque ele próprio não quer a felicidade, porque ele próprio não quer o regime de Deus, porque ele próprio foge de Deus, porque ele próprio busca, ele mesmo cava a sua cova, tipo assim, né? Ele mesmo procura o que faz mal para ele, né? E depois fica chorando, né? Então, assim, então você não fica olhando do lado humano, você olha para Deus, né? Você pede, você entrega, Senhor, você faz intenso, você tem orações, mas você não tem coragem de pedir coisas assim que vão contra a vontade de Deus, ou que você não sabe. Olha, não vou pedir algo que eu possa estar pedindo mal, ou achando que estou pedindo bem. Então, eu peço que seja feita a vontade de Deus. Então, quando eu fiquei sabendo da guerra, eu falei, uai, se você é necessário passar por isso, seja feita a sua vontade. Então, você quer a vontade de Deus, né? Você entende que a guerra também é um castigo, é um grande castigo, um flagelo por causa do pecado. Por causa de pecado. Então, explodiu guerra, tem pecado grave ali.
entendeu? Então não tem como, né? O pobre dos pobres, o inocente dos inocentes é o Cristo, né? Então você não tem coragem também de falar assim, não, sei que nenhum da minha família tem uma cruz de desapontamento, né? Porque são muito gente boa, tipo assim, não. E se Deus permitir por causa disso, você tem que ver como graça que Jesus olhou para eles, né? Jesus olhou para eles e quer salvá-los, né? Então você tem que ver como uma graça, sempre como uma graça, como um bem, né? E a gente sofre, na verdade, pela criatura, é no sentido dela não aceitar, é no sentido dela ainda ficar se defendendo, né? Tem países, por exemplo, que foi a Turquia, quando teve o terremoto, culpou um outro país pelo terremoto, como se o país tivesse poder para ter provocado aquele terremoto, né? Ah, eles fizeram alguma coisa debaixo da terra que causou esse terremoto. Foi uma estratégia. Então, assim, olha a reflexão da pessoa, né? Então, assim, o ser humano culpa sempre alguém, né? Sempre culpa alguém. E culpa a Deus também. E quando vai pedir a Deus o alívio do sofrimento, mas parece que ele tá culpando ele também, né? Tá culpando ele mesmo. Tipo assim, você não olhou pro mundo, Senhor, e olha o que aconteceu. Tipo assim, né? E não é. É como Jesus está deixando bem claro aqui. Esses castigos que vulcões, maçonaria, comunismo, que é tudo flagelo, tudo castigo, guerra, né? Tudo isso é consequência do pecado. É consequência do pecado. Entendeu? Então, quando a gente tiver que rezar, a gente tem que rezar como? Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Né? Perdão, Senhor. O homem tem que pedir perdão pelos seus pecados. Né? Tem que fazer sua confissão. Né? Tem que pedir, nossa, realmente nós pecamos, Senhor. Nós pecamos, então tem que produzir neles um arrependimento, né? Uma contrição, né? Tem que ele assumir, não, realmente, Senhor, nós merecemos passar por isso. Nós não podemos dizer que nós somos inocentes, porque na hora que tá tudo bem, a gente se esquece do Senhor. Aí na hora que as coisas acontecem, a gente fica preocupado, né? Mas a gente tende a esquecer do Senhor muito fácil. Muito, 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 e se distrair com outras coisas. Então é a consequência do pecado do próprio homem, né? Então ele precisa. Então quem a gente tem que realmente ouvir? Né? O próprio Jesus. Então se Jesus fala com você, filha, é por causa disso. Você não vai ficar, não, Jesus, se eu pensar isso, eles vão falar que eu sou horrível, que eu sou uma pessoa fria, que eu sou uma pessoa que não importa com ninguém. Não. É a verdade. Você fica do lado de Jesus. É difícil falar isso para os outros? É, porque se a gente falar que é castigo, ah, gente, mas essa guerra é castigo. Que uma vez lá no grupo de oração estava rezando e falei, mas os judeus, Senhor, não estão te aceitando. Eu peço pelos judeus para que eles aceitem o Senhor, para que eles mudem de vida. E estão rezando nesse sentido. Mas aí depois as pessoas não aceitam, elas não aceitam o castigo, não aceitam. Que eles falam assim, Deus não quer mais o sacrifício. Eles confundem essa palavra. Né? Eu quero misericórdia, não é sacrifício. Só que eles confundem essa palavra, como Jesus dizendo, não quero mais derramar nenhum sofrimento, eu quero curar todas as pessoas. Não é que seja mentira, não era pra gente estar. Não, não. Ele quer realmente a saúde, entendeu? Mas se dentro do homem não tá assim por causa do pecado, não adianta, né? Então tem que passar pelo tratamento mais intensivo. E se a cruz, se é tocando a carne que o ser humano volta para o espírito, se é quando toca a carne do homem, é que ele se diminui, né? É o que freia as paixões do homem, né? É o que coloca um ópio nele, para parar de ficar pensando só na terra. Que assim seja. E ainda assim é uma vida de céu que Deus está te fazendo experimentar já, né? Está te tocando com a cruz, ou seja, com aquilo que tocou Ele mesmo, né? Está te dando o remédio mais poderoso para te fazer morrer para sua carne, né? E viver do Espírito. Então, agradeça ao Senhor, né? Louve ao Senhor pela cruz. A cruz é maravilhosa, é bendita, é santa, né? Ela cura, né, dos pecados mais nojentos, mais podres que está dentro do homem, né? Das coisas mais escondidas, né? E a cruz revela, né? A cruz expõe, né? Então, deixemos que a cruz nos toque. E a cruz vai ser o nosso meio, né? O meio para a igreja, o meio para todos, né?
é a cruz, e depois da cruz a ressurreição, né? Então como que nós vamos querer, vamos negar a cruz, vamos negar o próprio remédio, é negar o próprio tratamento, né? Quando a gente fala, tira a cruz, Senhor, tira esse sofrimento, Senhor, tá pedindo para tirar o próprio tratamento, né? Porque daquele próprio mal Deus te tira um bem, né? Daquilo próprio que vai nos causar dor serve para nos salvar. Então, só essa transformação foi o Cristo que realizou, né? Então, é pelos méritos de Cristo, né? Mas é o sofrimento. Então, não tem como tirar isso, né? Por isso que não adiantava. A Luísa, assim, muita coisa foi amenizada, né? Mas não tirada, não tirada. Precisa passar por isso. Jesus também. Jesus gostaria de. Ele também, a Luísa está experimentando o que Jesus também experimentou. Porque Jesus também queria, por ele mesmo, não teria mais nenhum sofrimento na face da terra. Ele morreria quantas vezes fosse necessário, para que não houvesse nada, que ele pagasse por tudo, né? Tudo, até os danos, né? Que o ser humano causa, tudo, né? Para que o homem não tivesse mais nenhum sofrimento, mas não foi tirado. Mas seria como também, né? Como que o homem não precisa participar disso, né? Se torna meritório, né? A cruz se torna meritória, né? Vai render conversa, vai render entendimento, vai render vidas, lutas, né? Para serem contadas, né? Histórias de lutas para serem contadas, né? Daí saem os mártires, né? Daí saem os santos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, assim, os sofrimentos, essas coisas, servem para nos assemelhar a Jesus, entendeu? Para que ninguém não tenha nunca, nenhuma pessoa chegue lá sem nenhum traço de semelhança a Jesus, né? Então, assim, a cruz é um meio que todo mundo tem, uma coisa que toca todo mundo de qualquer religião, né? Qualquer lugar. Ela tem um alcance muito poderoso, né? Então, né? É um meio que corrige o próprio filho, né? Porque o outro também tem a consciência. Pensa assim, você vive com seu pai, né? Aí pensa assim, dois filhos, né? Um filho é obediente ao pai, faz a vontade do pai o tempo todo e nunca dá desabor nenhum pro pai. E o outro não. O outro dá muito desabor pro pai. E aí o pai pede, vai arrumar os dois o quarto. E os dois dividem o quarto e os dois têm que arrumar a cama. Aí o filho obediente arruma a cama e o bagunceiro não. Aí pro pai não ficar triste, porque o pai chega, né, e vê o quarto bagunçado. E vê o quarto assim arrumado, a parte do filho obediente. A parte do filho desobediente não tá arrumada. Aí para não deixar o pai chateado, o filho vai lá e fala, tá, pai, eu arrumo, pode deixar. E arruma. E aí vai lavar os pratos, termina de almoçar, vai lavar cada um seu prato. Aí o filho novo viu que o outro irmão desobediente, não lavou o prato. Aí vai e lava o prato. Aí chegou uma hora que o pai falou assim, não tem como mais conter. Ele precisa de uma lição. E tá muito difícil. E o irmão fala, não, pai, eu faço. O que ele deixou de fazer? Me fala o que mais que eu preciso. O que é que tem que arrumar agora, pai? O que tem que arrumar agora? O que tem que limpar agora, pai? Fala que eu vou lá agora, né? Aí o pai, né, fala, eu sinto muito. Né? Você já só de eu poder falar com você do que eu tô sentindo, eu já tô em paz. Você já não precisa, para mim o que você fez foi como se tivesse feito por mim e por ele. Ou por você e por ele, né? O que você fez. Eu já tô super satisfeito. Tô agradecido só de eu poder ter alguém para desabafar, porque se eu não pudesse falar do que eu tô sentindo, né? Mas é necessário corrigir seu irmão, porque ele vai ficar de idade demais, pode estragar ele. Tá ficando sem vergonha. Ele sabe que você é coberta, né? Ele, né? De certa forma, você é coberta a ele, né? E como que ele vai aprender se ele nem, não, às vezes ele nem sabe que nós estamos tendo essa conversa aqui, né? Porque ele já sabe que se ele não fizer, alguém faz por ele. Ele nem tá olhando o sacrifício que você fez, nem tá olhando o que você lavou para ele, nada. Ele é indiferente. Então ele precisa aprender, porque é pelo próprio bem dele. Seria como se a gente tratasse ele como alguém descartável, né? Ah, tá bom, deixa ele pra lá. Ele é um nada, ele é tipo assim, invisível para nós.
né? Porque acaba que ele fica como que invisível, porque eu tenho você para fazer, né? E ele se trata como alguém assim, se ele está aprendendo alguma coisa, se ele está bem, se ele não está, né? Se está vivendo como um verdadeiro filho, conhecendo realmente, reconhecendo o valor do pai, feliz, não importa. Mas não é assim que Deus trata, né? Então, o pai vai falando, temos que castigar ele, agora eu vou castigar ele, já passou dos limites. É necessário, não fique do meu lado. É assim que você vai me consolar, não dizendo, ai, não toque o meu irmão, né? Não toque, não bata nele, né? E aí aquele irmão recebe a correção e toma consciência, né? E vai tomando consciência do que estava fazendo. Então ele está sendo mais trazido para a história, mais envolvido do que antes. Se fosse tratado como um Zé Ninguém, entendeu? Os homens, Deus não nos trata como algo descartável. E Ele é Pai, e como Pai, Ele precisa nos corrigir. E isso é para o nosso próprio bem, para produzir em nós a consciência verdadeira, um amor verdadeiro, porque lá no céu vai viver quem ama realmente a vontade de Deus e quem realmente ama a Deus. Então, aquilo que serviu para nos machucar, Deus usa para salvar. E os castigos e as correções fazem parte desse processo, para que o homem realmente, né, se volte para Ele. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.